Olá pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento no nosso conteúdo, né, de direito constitucional, vamos falar um pouco hoje sobre política urbana e é possível a gente identificar esse conteúdo no artigo 182 da nossa Constituição, certo? É um conteúdo bem interessante porque ele é bem particular, né? Digo no sentido de particular porque ele está bem no nosso dia a dia. Muitas vezes nós nos deparamos com as cidades, com o crescimento da cidade, mas a gente não tem ideia de que existe uma legislação por trás e uma legislação que ela é direcionada pela Constituição Federal, né? Que define algumas questões de ordenamento urbano para nossas cidades, né? Assim, nossas cidades eu estou generalizando, mas a gente vai ver aqui algumas particularidades para que haja essa legislação, né? Vamos ser específico então. O plano diretor, que todas as cidades que possuem mais de 20 mil habitantes devem ter um plano diretor. Então existe essa definição constitucional, certo? E é bem importante porque esse plano diretor ele é aprovado na Câmara Municipal. Qual que é a finalidade do plano diretor? Vamos pensar bem. Com o plano diretor, a cidade ela não pode crescer para qualquer lado. Para que haja o crescimento, demanda-se alguns estudos para que ela não afete alguma área que é ambiental, né? Para que aquela população esteja abastecida, certo? Com alguns recursos. Então, por isso que não, a importância do plano diretor é para que a cidade ela não cresça desordenadamente, como acontece na maioria, ou aconteceu na maioria das cidades que nós conhecemos, as cidades brasileiras, né? Geralmente, quando você se depara com as cidades desorganizadas, às vezes falta de infraestrutura e outras coisas, né? Às vezes uma carência muito exacerbada, a gente percebe que não houve um planejamento. Então, o advento do plano diretor, a partir da Constituição de 88, ele veio para ficar e ele estabelece alguns critérios para o surgimento, para uma certa conduta da cidade, certo? Então, primeiro, nós já ouvimos falar de função social do imóvel, né? Mas quando você fala de política urbana, você fala de função social da cidade também. Então, para que a cidade ela exista, existe essa ideia de função social da cidade. Por isso que o plano diretor ele vem com esse intuito de organizar, certo? E a ideia principal disso é fazer com que as cidades se tornem sustentáveis, certo? A principal ideia da política urbana é fazer o quê? Fazer com que as cidades se tornem sustentáveis. É interessante, né? A gente sabe que a gente deixa muito a desejar nesses critérios aí de sustentabilidade. Mas existe uma legislação que fala sobre isso. Para você entender qual que é o conceito de função social do imóvel ou da sociedade, entre no Código Civil que vocês vão ver uma definição lá de função social, certo? E a propriedade ela entra nesse sentido e ela precisa ter essa função social. A propriedade precisa ter essa função social. Ué, professor, mas então eu não posso comprar um imóvel e dar o destino que eu quiser para ele? Eu comprei, mas eu não quero mexê-lo. Não quero mexer, não quero fazer nada. Eu quero deixar ele ali para no futuro, daqui 10 anos, ganhar algum dinheiro com ele. Fazer, ou seja, uma especulação imobiliária. Depende, depende. Geralmente, se você não atribuir a esse imóvel seu a função social, você vai ver que você pode correr alguns riscos, certo? Então vamos ver o que o Código Civil fala da propriedade. O que consiste a propriedade, certo?
A propriedade, ser proprietário de algo, diz respeito a você poder ter a faculdade, né, de usar, gozar e dispor da coisa, do bem que você possui, no caso. Então, essa é a definição do Código Civil, certo? Isso aqui eu só estou trazendo para vocês entenderem qual que é a ideia de propriedade. Quando você é proprietário de algo, o que que você... Quais são essas qualidades que você tem quando você é proprietário de algo? Aqui nós estamos falando da propriedade de imóveis, né, urbanos. Mas você pode ser proprietário de qualquer coisa, de uma ideia, de uma patente, né? Algo que se torna uma propriedade, e quando você é proprietário, você pode usar, gozar e dispor, certo? Agora vamos então analisar no que tange a ideia de imóveis urbanos. Não vamos entrar na questão de imóveis rurais também, tá? Vamos entrar na questão de imóveis urbanos só. Então você tem dois tipos de desapropriação, certo? Uma desapropriação é quando você cumpre a função social, e outra desapropriação é quando você não cumpre a função social do seu imóvel. Poxa, professor, mas eu cumprindo a função social, eu posso ser desapropriado do meu imóvel? E essa pergunta? Ou seja, pode sim, pessoal. Vocês podem sim, certo? Quais são as condições que acontecem essa desapropriação? A partir do momento que a administração pública ela tem interesse em desapropriar o seu imóvel. Ou seja, seu imóvel será desapropriado para atender uma demanda coletiva, né? Então, e vocês sabem que as demandas coletivas, legalmente, elas são superiores, né? O interesse público ele é superior ao interesse individual. Então, essas demandas coletivas estão relacionadas ao interesse público. Então, mas como que isso acontece? O que acontece quando eu sou desapropriado? Eu vou receber uma indenização, certo? Primeira coisa, eu recebo uma indenização. Se eu tenho uma casa, se eu tenho um terreno, quando o Estado ele apropria daquilo, eu vou receber uma indenização. Então eu vou colocar algumas coisas assim que parecem ser naturais, tá? Primeiro, você vai receber a indenização em dinheiro, de acordo com o valor de mercado, certo? Uma indenização justa, nesse caso, com desapropriação, feita quando você cumpre a função social do seu imóvel. Então você vai receber uma indenização justa, de acordo com o valor de mercado, vai ser feita uma análise, virão técnicos para avaliar a sua propriedade, e por aí, beleza, tudo certo, tudo normal. Agora, quando se trata de um imóvel que não cumpriu a sua função social, aí é que está a questão, certo? No primeiro aspecto, quando cumpre, é tudo bonitinho, não tem muita demora por parte do Estado. Tem a questão burocrática que sempre não é rápida, né? Mas você vai estar bem amparado. Agora, quando não cumpre a função social, o que acontece? O seu dinheiro daquele imóvel vai ser pago por títulos da dívida pública. E aí é que é o problema. Esses títulos da dívida pública eles vão ser aprovados primeiro. Eles são aprovados pelo Senado, para que o Estado ele pague aquele imóvel com títulos, certo? O município ele paga o imóvel com título. O Senado ele tem que aprovar, então, que o município emita aqueles títulos, certo? E aqueles títulos eles podem ser pagos, a sua dívida, o resgate dele na sua integralidade, pode ser pagos em até 10 anos. Mas como que é isso, professor? Suponha que você tem aí um imóvel que vale 100 mil reais. Durante um ano, o município libera o resgate de R$1.000, no outro ano de 10 mil reais, no outro ano de 20 mil reais. Ou seja, você também não tem um controle de quando ou de quanto você vai pegar o seu dinheiro, aquilo que te pertence, né? Você não tem noção de como é que isso vai funcionar. Então você não tem noção de prazo. A questão é que o prazo é definido pelo Estado, ele tem até 10 anos. Então se você não tem se você não agiu de forma que o seu patrimônio tivesse uma finalidade social, você corre um sério risco
de ser desapropriado e receber por títulos da dívida pública. Isso é sério, tá? Então, e como é que isso acontece no Brasil? Gente, isso acontece de forma muito precária ainda. Se você for ver grandes cidades, tem vários imóveis abandonados, assim, há tempos, há milhares de anos, prédios abandonados, e o Estado não dá um destino para aquilo. O Estado, muitas vezes, ele nem cobra os reais tributos que aquele devedor, o proprietário deve. E o proprietário ele fica especulando durante muito tempo. Você pode me falar, professor, mas o imóvel é dele, ele faz da forma que ele quer. Não, não é assim. A gente sabe que se existe uma legislação por trás, a gente sabe que a gente tem que ter atenção a essa legislação. Nós podemos ser críticos à legislação, mas nós devemos ter uma atenção a essa legislação, certo? Se tem que cumprir uma função social, é preciso que essa função social, então, seja cumprida, tá bom? E não é discurso, não. A questão existe uma lei, é constitucional, certo? Então, se a gente quer que a coisa funcione, que tenha uma certa organização, a coisa pública, a gente precisa respeitar algumas normas, certo? E a gente sabe como é que esses prédios são, às vezes essas construções, quem mora em cidade pequena, às vezes você não vai se deparar com questões assim, mas quem mora em cidade grande, você vai ver que muitas vezes tem vários lotes, vários espaços grandes, em que o mato, ele cresce muito, ele acarreta perigo para a sociedade, às vezes casas abandonadas também acarretam perigo para a sociedade, porque ali vira muitas vezes pontos de droga, de usuário de droga. Então tem uma série de coisas. É que se a gente for pensar bem, o Estado deveria ser mais atuante nesse sentido. Existe uma inoperância do Estado nesse sentido, certo? Dos municípios. E quando eu falo do Estado, estou falando dos municípios. Então essa é uma questão fundamental na nossa abordagem. Agora, para a gente entender melhor como é que isso é colocado pela Constituição, então o artigo 182, ele diz o seguinte: a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, certo? Aí ele fala sobre o parágrafo 1º, sobre o plano diretor. Diz o seguinte: o plano diretor é aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Isso nós já sabemos, tá? A importância do plano diretor. Às vezes muitos não vão ter muito conhecimento porque é 20 mil habitantes. Você vai pensar, pô, professor, mas 20 mil habitantes é muita coisa. Mas não é muita coisa. Tem muitas cidades que têm 20 mil habitantes e tem muitas cidades que têm menos também. Tem cidades que têm 5 mil habitantes, então ela não vai. A minha forma de pensar é que todas as cidades deveriam ter um plano diretor, independentemente da quantidade de habitantes, certo? O parágrafo 2º diz que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. O parágrafo 3º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Lembrando daquelas duas questões que eu coloquei para vocês, tá? Quando vocês forem ler o artigo, lembre daquelas duas questões, certo? A possibilidade da dívida pública, de títulos públicos, né, da dívida pública, e a possibilidade da indenização imediata, certo? Em dinheiro. E muitas vezes a da dívida pública, o seu imóvel vai ser bem desvalorizado, porque ele não vai acompanhar uma valorização imobiliária da região, entendeu? Ele vai ser avaliado lá atrás e, na verdade, é uma situação que te dá, pelo fato da sua morosidade com relação ao imóvel, você vai tomar prejuízo. Na verdade, a real é essa, você vai tomar prejuízo. Mas por quê? Por culpa sua, não do Estado, certo? Porque você tem que dar, providenciar, fazer com que o seu patrimônio, o seu imóvel, no caso, ele
tem alguma finalidade, não só especulação imobiliária, entendeu? Essa é a questão. E funciona para que a cidade fique organizada, fique bonita, para que o seu imóvel, como eu disse antes, não se torne um ponto de usuário de droga. Então, quando se torna um ponto, o restante daquele bairro ali, ele corre sérios riscos. Então, tem uma série de coisas que são analisadas e colocadas em consideração, certo? O parágrafo 4º diz o seguinte: é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena de, sucessivamente, parcelamento ou edificação compulsório, parcelamento ou edificação compulsório. O que é isso, professor? É o poder, dever da administração pública municipal em exigir de você, enquanto proprietário do imóvel, né, que edifique, que construa, quando tratar de área não edificada ou subutilizada, ou de um uso quando houver edificação vazia no seu imóvel. Então, pode acontecer essas questões que são pontuadas aqui no inciso 1. Então, o Estado ele pode cobrar de você, cabe a ele essa cobrança, certo? Você tem que edificar, você tem que produzir alguma coisa lá dentro, você tem que fazer com que aquele imóvel se torne viável, socialmente falando. O inciso 2 diz o seguinte, sobre o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. O que ele fala, então? Que é um IPTU progressivo no tempo, ou seja, pode acontecer que você está ali, o lote está abandonado, o lote não a terra, às vezes um imóvel abandonado, uma casa, né? Porque quando não tem a construção ainda não se fala em IPTU. Mas aí tem um tributo, um imposto que ele é progressivo, as alíquotas vão sendo aumentadas constantemente, certo? E o município ele poderá fazer isso, porque esse tributo ele é de competência do município. O parágrafo 3, na verdade ele não traz algo novo, coisa que nós já falamos aqui, mas é só para vocês perceberem que existe um registro legal, que a lei ela está atenta a essas questões. No inciso 3, então, do artigo 189, né? A desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovado pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Então, pessoal, só para vocês verem como é que o Estado ele trata dessa questão relacionada à urbanização, né? E aí vocês percebem que pouco disso acontece, pelo menos na cidade onde eu moro, talvez onde vocês moram, você quase não vê o município se manifestando. Aqui onde eu moro, em Anápolis, geralmente o pessoal que era proprietário de lote, eles estavam pagando uma multa muito alta quando deixavam o mato do terreno crescer muito. E a prefeitura, quando ela ia roçar, ela roçava aquilo ali, né? Ela roçava. E aí o que falava? Você tinha que pagar na sua taxa de ITU ou de IPTU, quando roçava lá, vinha tipo R$200 pela roçada, entenderam? Coisas mais ou menos assim, tá? Mas aí a prefeitura fez isso em vários lotes. Determinou certos períodos e aí saiu uma equipe fazendo esse tipo de trabalho. Uma equipe da prefeitura, tá? Então, querendo não, é um prejuízo, né? Eu acho que a cidade perde com isso. Tem muitas cidades que no centro da cidade tem muitos imóveis abandonados. E abandonados é vidro quebrado, pichado. Você vê muita coisa assim, né? Então precisa sim, na minha forma de enxergar as coisas, precisa sim de uma política mais efetiva com relação a isso. Porque às vezes,
E aí você tem muitos projetos que às vezes eles são importantes. Por exemplo, uma horta comunitária. Às vezes tem gente que utiliza-se lotes baldios, pega-se uma parte do lote e faz uma horta comunitária, lógico que de forma organizada, né? Produz alguma coisa ali e aquele lugar não fica mais tomado muitas vezes por marginais. Então existem alguns projetos nesse sentido e isso é bem interessante, tá? Então, beleza, espero que vocês tenham façam a leitura posteriormente desse artigo, que ele é importante, ele dá um conhecimento a mais, e também do plano diretor da sociedade, tá? Um grande abraço então e até a próxima.